Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Gabriel, serei hoje o mediador do nosso webinar aqui da Casa da Educação. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, quem estiver assistindo, só por gentileza, se possível, utilize o Google Chrome e deixe somente a página da Eventos aberta, para evitar de ficar travando, tá bom? Estamos aqui com o nosso querido professor, Carlos Piazza. Professor, muito bem-vindo novamente à Casa da Educação. Muito obrigado, Gabriel. Por favor, fique à vontade, tá bom? Muito bom. Bom, boa tarde a todos. Eu já sei que tem um monte de gente na sala aqui ouvindo sobre essas questões todas, que a gente vai fazer um convite direto para você, que a gente vai começar a estabelecer os cursos agora, que já começam nesse ano, falando um pouquinho da sexta revolução, que está vindo, da quinta revolução, já estamos com o pé nela, falando bastante sobre a quarta revolução, dos negócios exponenciais, mas a gente está dando um salto um pouquinho na questão do que a gente está vendo, do que vem para o futuro. A quarta revolução, ela já está sobre nós desde 2012, já tem muitas coisas que a gente já discutiu sobre isso, muitas coisas que a gente já consolidou, muitas coisas que as empresas aprenderam, mas muitas também que as empresas ainda protelam um pouquinho, que a gente também vai dar uma recuperada nesse conteúdo todo, mas a gente vai focar bastante num formato do que é que serão as empresas preparadas para o futuro. Vamos falar um pouquinho sobre o que vem pela frente, porque a gente está vendo acontecer as empresas, de uma maneira muito geral, estão todas presas na segunda revolução industrial, lá no Fordismo, em 1850, onde a gente teve pela primeira vez a organização das empresas. Elas são exatamente como elas são hoje. Muita hierarquia, muita especialidade. E hoje, quando a gente olha tudo aquilo que é conteúdo de empresas exponenciais, nós sabemos que a gente precisa ter uma empresa muito mais ágil, por isso as tecnologias agile, para fazer com que a gente possa responder à exponencialidade que a gente tem, de tudo aquilo que é a criação de valor. A quinta revolução, ela está um passo à frente de tudo isso, já falando para a gente que o importante não é ter empresas que tenham um grande volume de transação. São empresas que serão capazes de criar valor sobre as suas questões. Então, Gabriel, quando a gente olha tudo que serão as empresas lá para frente, e eu estou falando aí de uma janela de 10 anos no mínimo, gente, as empresas serão completamente diferentes, tanto na forma com que elas são geridas, na forma com que elas se implantam, muito diferente na forma como elas lideram pessoas, como elas criam valor, porque tudo mudou o tempo inteiro. Então, na realidade, qual é a grande pergunta que a gente deveria estar apto a responder depois dessa jornada que a gente vai ter aí pela frente? É como você cria valor quando tudo muda o tempo inteiro. Então, na realidade, quando a gente vai olhar para frente, os novos temas aparecem todos. Falar de transformação digital não é falar de tecnologias, e é tudo que a gente vai evitar falar, porque as tecnologias, elas se esgotam em si. Hoje você tem muitas tecnologias, amanhã serão outras. Então, tecnologias se extinguem. Na realidade, elas são responsáveis pela alteração que elas fazem na sociedade, de uma maneira geral. Então, nós temos que olhar a sociedade que é alterada pelas tecnologias. Como a gente tem uma aceleração bastante grande de novas tecnologias disruptivas que chegam sobre nós, é claro que a sociedade vai se moldando a isso. Por isso que a gente está saindo de uma sociedade 4.0, indo para uma sociedade 5.0, que será a sociedade marcada pela criatividade. Porque, na realidade, estaremos... A gente imagina, pelo menos, e vamos trabalhar juntos para descobrir isso juntos. Nós vamos abandonar tudo aquilo que a gente adorou fazer no lugar das máquinas para que elas façam. Nós temos outras capacidades que não são de máquinas. As máquinas têm os algoritmos na qual elas podem reagir. Nós, humanos, temos os androritmos, que são capacidades humanas que as máquinas não têm e não terão a menor possibilidade de replicar. Então, cada um trabalhando dentro do seu próprio universo, vai acontecer aquilo que a gente sempre defendeu, que é a convergência homem-máquina, trabalhando para a gente, justamente para poder fazer simulações, cálculos, porque hoje o que as empresas fazem? Usam humanos para poder produzir dados. Isso os sensores vão fazer. Então, quando a gente olha para frente, eu estou olhando o quê? Uma nova sociedade que é transformada pela tecnologia. Isso altera o formato da vida que a gente tem e, paradoxalmente,
Quanto mais tecnologia a gente discute, mais transformação digital a gente entende, mais entende que a sociedade foi transformada pela tecnologia, mais filosofia a gente tem que estudar. Então, na verdade, quando a gente olha para frente os assuntos novos que vêm, como a super requerência desse universo, que a gente fala sobre matemática moral, quando a gente fala de globotics, né, que é tudo a globalização das tecnologias, tudo aquilo que a gente fala de matemática moral é aquela ética de Black Mirror, completamente causticante, carbonizante, porque nós vamos viver um ciclo de ética, transparência, responsabilidade social para recriar um mundo sustentável como a gente nunca imaginou. Quando a gente fala que tudo isso vai resultar para nós humanos uma coisa que é perturbada, que é o ócio, quando as máquinas tomarem tudo da gente, que a gente adorou fazer no lugar delas, vai sobrar tempo finalmente da gente ser humano. Só que o que acontece? As pessoas esqueceram o que é isso, porque elas obrigatoriamente têm que encher o dia inteiro delas com tarefas. Isso não tem o menor sentido. Isso quando o próprio De Masi, né, falava sobre isso, do ócio criativo, né, Humberto Eco também arranhou um pouquinho desse conteúdo, gente, a gente vai viver isso de verdade. Então, que sociedade é essa que a gente forma a partir de todos esses drives e de que maneira a gente vai ter as empresas que vão responder a este futuro, justamente criando valor para um novo modelo de sociedade. Então é sempre, sabe, Gabriel, esse balanço que a gente faz entre uma coisa e outra. Nós fomos criados, inclusive as novas gerações, pela distopia da educação pós-guerra, porque a gente só enxerga escassez em tudo, e aqui o que a gente está olhando, a utopia que a gente tem que voltar a fazer, quando as tecnologias poderão dar abundância sobre tudo que você imagina. Esse é o mundo que a gente vai falar, Gabriel. Que a gente espera chegar lá, né? E está perto. Olha, está muito perto, eu não dou uma janela de 10 anos para isso acontecer. Já estamos vendo isso acontecer, sabe, Gabriel? Porque nas empresas a gente já vê isso acontecer, porque grande volume de empresas já que estão contratando autodidatas, né? A gente sempre gosta de guardar esses dados, porque é uma coisa que a gente está vendo acontecer. As empresas terão que ser diversas, como a gente nunca pôde imaginar, e diversidade no mundo digital não tem nada a ver com equidade de gênero, equalização de raça, LGBTQ, nada disso. A gente está falando especificamente de inteligência compartilhada. Quanto mais ágil o mundo for, quanto mais significante o mundo for, mais eu preciso de pessoas diferentes para contribuir, porque nós, como somos pessoas completamente diferentes, e o Reinaldo Bugarelli, que é um mega autor dessa área, fala, e eu adoro, eu replico sempre, e ele sabe disso, nós somos amigos de muito tempo, ele fala assim, a única coisa de verdade que todos nós temos igual é o fato de sermos completamente diferentes. Isso é o que nos torna absolutamente iguais, né? Então, o que é bom? Cada pessoa vê o mundo de uma maneira diferente, cada pessoa pega um fragmento do mundo, o mundo tem significâncias diferentes para as pessoas, e para esse universo que é muito ágil, esses fragmentos montam um todo. Portanto, a diversidade, não existe empresa do futuro que não tenha diversidade. Então, é como a gente sempre fala, empresas de futuro é diversidade ou morte, porque a gente não vai ter muita chance de ter mais o que a gente conhece, que são as empresas de hoje, que você tem um cara que senta numa mesa que representa uma atividade, que diga tudo o que vai acontecer, né, no mundo deles, das empresas, e no mundo de nós, consumidores e pessoas. Então não tem mais essa tranquilidade, a gente precisa da diversidade. Que seria, no caso aí, as percepções individuais de cada um, as lentes da vida, experiências de cada um, para fazer a empresa diferente e crescer de uma forma diferente. Exatamente, porque quando a gente tiver que focar em empresa, não em transação, porque você já percebeu que as empresas comemoram o mundo transacional, né? Sim. Porque, por exemplo, vendi como nunca vendi na minha vida. Não, isso não é mais importante. Importante hoje você dizer que você criou o maior valor possível, porque esse mundo, do jeito que a gente está falando, ele é completamente focado no ser humano, né? Não no acionista. Então, na realidade, quando a gente fala dessas empresas, ela tem um modelo tão diferente que sai a figura do CEO e entra a figura do CTO, que é o Chief Trust Officer. Porque o que tem na base? Nossos valores criam valor. Então, não é porque você é bom, porque você consegue vender uma montanha de coisa para um monte de gente. É como você cria valor num mundo que é extremamente significante. É completamente diferente do que a gente está acostumado a ver.
Por isso é tão desafiador. Por isso que a gente precisa estudar muito. Bom, a gente fala de lifelong learning, né? Porque isso já é uma premissa, né? Super consolidada. Mas o lifelong learning, para a gente não esquecer, ele tem um fundamento. Só consegue fazer lifelong learning quem é verdadeiramente apaixonado pelo que escolheu fazer. Então, quando a gente brinca de dizer que quanto mais transformação digital a gente vai ter pela frente, mais filosofia a gente estuda, a gente tem que lembrar um super filósofo contemporâneo que é o Lipovetsky. Gilles Lipovetsky. Ele fala um troço que é muito doido, sabe? Que tem a ver com esse universo. Ele fala que a gente vive num mundo de altíssima aceleração. Só que isso é extenuante pra gente, né? O dia mal começa, ele já acabou. O dia mal começa, cara, você vai ver, já estamos pisando fevereiro. Daqui a pouco a gente está comendo ovo de Páscoa, panetone, virou o ano. E a gente não percebeu, porque esse mundo parece que o tempo, né? Aliás, tem físicos suecos trabalhando na ideia de que o tempo ele está se encurtando fisicamente, como se fossem efeitos de buracos negros. Caramba. Ele fala o seguinte, que pode ser que a gente já não está mais aqui, tá? Pode ser que esse webinar tenha sido feito ontem. E aí vamos todo mundo pro remédio junto, né? Vamos todo mundo pro Rivotril junto, né? Porque essa visão... Vimos isso o ano passado. O quilo não tem mais 1 quilo. Gente, o quilo ele perdeu massa, então ele tem um pouquinho menos, né? Aquele sólido de metal, que representa 1 quilo, ele perdeu massa, ele está valendo um pouquinho mais. E toda vez que eu vejo que o quilo padrão perde peso, eu fico feliz da vida, né? Porque eu vou, né, ficar 200 gramas mais enxuto do que eu estava só na referência, né? Mas de alguma maneira, o que fala o Lipovetsky, né? Ele fala que vivemos nesse mundo de altíssima aceleração. E ele fala muito sobre as questões das catedrais de Veneza, como uma metáfora. Ele fala assim, toda vez que você entra num grande templo, num grande espaço histórico, parece que o mundo desacelera, né? E ele fala dessa questão que o luxo do século XXI será o luxo do silêncio, do offline, né? Que a gente já não vai ter mais, a gente precisa abrir espaço para esse tipo de coisa, né? Então, silêncio, privacidade, o tempo, né? Tudo isso a gente vai ter como as coisas mais raras que a gente vai ter na nossa vida, as 3 coisas que fazem muito sentido. E o Lipovetsky fala das catedrais de Veneza, justamente que quando você entra numa catedral, você vai assim, uau, aquela coisa, o mundo para, o tempo para. Então ele fala que o luxo do século XXI será o luxo do amor que você tem pelas coisas que você escolheu fazer. E aí a gente está tocando no ponto mais delicado disso tudo, que é o propósito. As pessoas sabem o que elas fazem, mas elas não têm a menor ideia do que elas significam. Quando eu tiver tempo muito livre, eu for 60% para a base do ócio. Quando eu tiver máquinas fazendo tudo aquilo que é tarefa repetitiva, que a gente adorou fazer no lugar delas, vai sobrar tempo para a gente ser humano e a gente não sabe mais o que é isso. Então, o que vai sobrar como atividades, inclusive atividades de indústrias, para que a gente possa ver como se modifica o varejo nesse universo? Ele vem com beauty and care, né? Cuidados e beleza. Ele vem como arts and crafts, o mundo do do it yourself. Cara, a gente vai ter tempo para tudo, até para viajar, para poder aprender história. Então, na realidade, a vida fica tão diferente quando a gente olha esses universos, que a gente fica até com medo de ser verdade, porque quando você mica no sábado não tem o que fazer, porque você é obrigado a lotar seu sábado de tarefa de ponta a ponta, você não está mais preparado para viver o ócio. E esse mundo a gente vai parar no ócio. Porque hoje a gente pega o final de semana, você fala, tem que fazer isso, fazer aquilo, quando você vê já acabou o final de semana, estamos no segunda-feira de novo. Isso aí. E quando você acha, certamente eu já vi que você também, porque eu também, todo mundo que está ali do outro lado do vidrinho ali também, já aconteceu isso, né? Quando você está jogado na cama, que você não move um músculo no sábado, porque você fala assim, hoje nada me move. O teu cérebro te trai. Ele fica, né? Ele fica assim, ou levanta vagabundo, a grama tem que cortar, tem que dar banho no cachorro, tem que lavar o carro, né? E quando tudo falha, o teu cérebro manda você arrumar a gaveta e você vai fazer qualquer outra coisa. Que não tem sentido, porque você não está mais acostumado a ter o ócio contemplativo, que é o que vai sobrar para os humanos. Então, o que acontece com os seres humanos? Ele retoma tudo aquilo que se perdeu por causa de uma evolução, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta revolução, a gente volta para o ponto de equilíbrio. Então, existe uma palavrinha alemã que a gente usa para isso, que é o Zeitgeist. Zeitgeist, ele denota o espírito do nosso tempo. O espírito do nosso tempo é a retomada do ser humano pela tecnologia
e também está marcado o zeitgeist da recuperação do habitat em que a gente está. Por isso essa pressão tão grande no mundo inteiro por questões ambientais, por questões de pesquisa de longo prazo, para que a gente possa recuperar o planeta que a gente vive. Até hoje, mesmo pensando numa parte de marketing, por exemplo, a gente fala hoje muito de marketing holístico, que o consumidor não somente pensa se o produto é bom, se ele vai vir rápido, vai vir certinho, mas também na imagem da empresa. Ela está ajudando alguma ONG, está fazendo bem no meio ambiente, como que está as credenciais dessa empresa? Então isso é uma mudança que a gente já vem acompanhando, sim. Hoje o consumidor está mais exigente do que foi, vou falar, 10 anos atrás? 10 anos? 10, 15. 10, 15 foi uma mudança assim, recente. Então a gente mudou de um marketing para um marketing holístico, uma coisa que a gente para de ter uma preocupação. Somente entregar hoje um produto personalizado, mas eu também tenho que manter a boa imagem da empresa, para ver se ela hoje está de acordo dentro das medidas. Exatamente isso. Então, o que você está falando, Gabriel, é o que a gente vai ver acontecer, que é o batimento do ciclo da ética, da responsabilidade social, da responsabilidade que a gente tem na hora de ser transparente, de que maneira a gente vai lidar com as questões. As empresas que não forem transparentes o suficiente vão sucumbir. As empresas que não forem éticas vão sucumbir. Principalmente porque lá para frente a gente está vendo também a utilização de inteligência artificial, porque na realidade a gente sabe que isso pode ser perigoso como a gente nunca viu. Stephen Hawking, um pouquinho antes de morrer, ele falou isso, né? Talvez o homem tenha criado a coisa mais linda que ele pode ter imaginado, mas também pode ser a coisa mais horrorosa que ele já tenha inventado, que é a inteligência artificial. Então, na realidade, quando a gente olha todos esses universos, a gente retoma lá os conteúdos do Michel Foucault, de 1960, um grande filósofo, completamente psicopata, que falava que, 1960, olha que loucura, porque por isso que ele era um demônio, né? E ele já falava isso em 1960, quando nem internet tinha. Ele falava assim, ó, haverá de chegar o dia em que o homem não terá nenhum lugar seguro nesse planeta suficientemente bom para que ele se esconda. Nós vivemos ele hoje. Não tem nada que você possa fazer hoje que não tenha ninguém te espionando, que esteja gravando. Cara, só ver programa de televisão, 90% de elucidação de casos, né, que a gente tem policiais são resolvidos com câmera de segurança. Portanto, o sistema panóptico está sobre nós. E ele só vai se ativar. O problema é quando eu já começo a ter agora, que são as reflexões que a gente faz para esse universo das empresas do futuro. Quando a gente enxerga, por exemplo, que softwares de reconhecimento facial, que pode ser que é uma coisa super moderna, porque na China todo mundo bota a cara ali, você faz o teu check-in com o seu algoritmo de rosto, né? Só que o que acontece com a inteligência artificial voltada para isso? A gente começa a ver os primeiros algoritmos de reconhecimento facial racistas. Por quê? Porque a grande predominância de latinos, isso está acontecendo nos Estados Unidos, latinos, pessoas com várias gradações de cor de pele, faz com que a gente comece a criar algoritmos racistas. Então, também isso é de um problema gravíssimo, porque como a tecnologia está alterando a visão da sociedade, isso é o que a gente chama de matemática moral, quando a gente olha o controle de determinadas tecnologias sobre a sociedade através dos algoritmos. Esse é um ângulo de reflexão que a gente precisa ter. Sim. Porque tu fala assim, maravilha, eu posso fazer reconhecimento facial de todo mundo, a ponto de saber, né? Se você olha para um produto, eu sei que você iria daqui até o meio do inferno para buscar. Tudo bem, maravilha, eu posso fazer? Posso. Já posso fazer hoje? Poderia até. É ético? Será que a gente quer? O dado que é seu, que é sua cara, você teve alguém que te perguntou se você quer? Teve alguém que você perguntou se autoriza você a poder usar o meu algoritmo, porque essa é uma propriedade sua. Então, na realidade, o que a gente está vendo acontecer? Marco Civil da internet que vem como um colchão, lei de proteção de dados. E o primeiro grande ciclo que a gente vai ver pós tudo isso vai ser exatamente a regulação das grandes Big Techs. Então, na realidade, o que a gente está vendo? Um ciclo, sim, global, pós o balanço do Facebook, né? O Facebook pagou agora, recentemente, o equivalente a 20 bilhões de dólares em multa por vazar dados. Isso hoje é inconcebível. Então, quando a gente já está olhando as demandas de ética, responsabilidade, transparência no trato, a gente vai ver uma coisa esquisita.
Quando a gente falava de empresas exponenciais, a gente falava que essas empresas, principalmente startups, elas nascem do vácuo das regulações, né? Então, na realidade, o que acontece? Agora a gente vai ver as empresas que nasceram no vácuo das regulações serem regulamentadas por causa da requerência da ética. Então, como a gente vê, por exemplo, no mundo 4.0, que é justamente a fusão dos domínios físico, digital e biológico, a gente chegou no ponto de estiramento total por causa da medicina, né, digital e da biologia sintética. Eu poderei agora fazer pelo CRISPR-32, que é simplesmente um kit, que nem é um kit de gravidez que você compra na farmácia, e é disponível para todo mundo nos Estados Unidos. $32 você compra um kitzinho, talvez mais, $50 você compra um kit que faz a edição do seu DNA. Então o que está acontecendo? A probabilidade de você ter a recriação de espécies arianas. Porque eu posso escolher a cor do cabelo do meu filho, o olho, eu posso manipular geneticamente as pessoas agora, para que elas não tenham doenças nenhuma, eu posso alterar o índice de inteligência das pessoas, e eu posso achar que isso é maravilhoso. Mas será que a gente quer isso? Será que isso é ético? Isso é um balanço da discussão do que a gente tem lá para frente. Então não tem nada mais moderno do que a gente vai falar nessa nossa jornada, que é justamente olhar o quê? Né? De que maneira a gente vai enxergar os dispositivos éticos, lembrando que as máquinas não precisam de ética nenhuma. Quem precisa de ética é a sociedade dos humanos. Até onde a gente aguenta isso. Que é lindo tudo isso, é maravilhoso. Como a gente viu recentemente, né, a gente acabou de ver isso acontecer, robôs biológicos feitos através de célula-tronco de sapos. Eu posso achar que é lindo, mas falar assim, para que eu preciso de um robô biológico? Né? Então a gente está vendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Que a gente tem a super discussão de eu manipular DNA, para poder trazer para a gente espécies completamente puras de coisas que os humanos passam, né? A gente vai ver do outro lado também, o sarampo volta, a gente começa agora a ter coronavírus, né? A gente tem um monte de doenças que aparecem aqui, que são novas sobre a gente vê o quanto a gente é frágil quando a gente tem um sacudimento de uma coisa muito nova. Então, assim, será que a gente está brincando com fogo? Talvez brincar de Deus pode ser um superpoder, mas será que a gente está habilitado para isso? Será que a gente quer? Que sociedade é essa que vai se formar a partir disso? Então, essas discussões a gente precisa ter também para a gente formular, né? E eu sei que você está ouvindo aí, você está perplexo, né? Façam perguntas para a gente também, tá bom? Eu respondo todas elas com o maior prazer. Tem uma aqui, professor. Tem uma? Tem uma. De quem é? AMZ Leite. Vou ficar devendo o nome. AMZ. AMZ, põe o seu nome aqui. Põe o nome aqui pra gente. Né? Os robôs vão trabalhar por nós, teremos mais tempo para o ócio. Mas a forma como consumimos deve mudar no futuro próximo? Ah, certamente. Porque, na realidade, o que a gente está vendo acontecer? A hipermodernidade, ela trouxe para a gente um reflexo para o hiperconsumismo, né? Que isso aconteceu depois do mundo da internet relacional, 1990, por ali. O que aconteceu ali é que a gente se moveu, porque o mundo da internet ele fez uma coisa terrível nos anos 90. Ele deu para a gente, né, o 2.0, o que é 2.0? A internet relacional. Finalmente, a partir dos anos 90, as pessoas assumiram as mídias para que elas se pronunciassem. Então, elas são completamente prioritárias nesse segmento. O que acontece? Que a alta, né, oferta que você tem, você vai consumir, e a gente criou essa comunidade de hiperconsumo. O que acontece com o hiperconsumo? Ele está muito mais numa resposta para dar para você um preenchimento das suas necessidades existenciais. Muita gente consome muita coisa que não precisa. Então, na verdade, estamos em tempos agora de rever tudo isso sobre um determinado ponto e olhar as tecnologias, de que maneira a gente pode ter um consumo consciente a partir do momento em que as tecnologias extinguem impactos. Então, a gente está vendo impressão de comida, que está vindo sobre a gente. Impressão de comida é a única forma que a gente tem de fazer duas coisas absolutamente incríveis. Primeiro, resíduo zero. E segundo, fazer uma comida tão preparada e tão personalizada que serve para cada um de vocês. Isso é o que a gente vai ter pela frente. Desperdício zero. Formas com que a gente tem, por exemplo, indústria de vidro americana, trabalhando na ideia de tirar vidro e PET, tudo das embalagens de água, de refrigerante, de suco e tudo mais. Estão preparando uma bolha de algar, que agora você toma água numa bolha, assim, você
engole uma bolha de água, né? O mundo maker, que a gente sempre fala, a gente vai ver que esse mundo vai mudar drasticamente o formato do varejo, porque você vai ter oportunidade de imprimir sua roupa com uma impressora 4D, você vai imprimir seu sapato, a sua toalha de banho do jeito que você quiser, que serve só para você, dentro do espaço da durabilidade que você busca, porque a gente vai ver coisas cada vez mais duráveis, né? Fora que a gente vai ter o tempo ósseo para poder desenhar tudo isso. Exatamente isso. Então, quando a gente fala do ócio, quando eu tenho muita tecnologia, né? E eu posso ter tecnologias de ponta, de verdade. Olha, eu não sei se você tem ideia do que a gente está falando aqui como capacidade de processamento. Nós estamos falando aqui de 600 petaflops. 600 petaflops, que é uma unidade que você não está acostumado a lidar, são 600 quatrilhões de cálculos por segundo. Você acha de verdade que você consegue bater isso? Mas o que estão fazendo as pessoas nas empresas? Se achando mega inteligente com aquela planilha ridícula de Excel, produzindo dados ali. O que estão fazendo as pessoas produzindo dados quando você pode ter poder de simulação de 600 quatrilhões de cálculos por segundo? Dá para as máquinas fazer? Você não precisa estar no meio disso? A gente só programa, né? Exatamente. Então, o que sobra para o ser humano? Usar aquilo que ele tem de melhor, que são seus androritmos. Os androritmos são as capacidades humanas na qual as máquinas não terão a menor chance de replicar. Então, vamos admitir, cada um no seu quadradinho, as máquinas fazendo o que é de melhor que elas possam fazer, os humanos fazendo o que é melhor do que a gente pode fazer, a gente vai fazer ficção, porque na realidade a resposta para tudo isso, para o ser humano, está no resgate de você fazer ficção de novo. As pessoas oxidaram seu poder de fazer ficção, porque estão fazendo tudo bonitinho by the book e perderam a criatividade. Além de tudo, vamos para o universo do Human-Centered Design. O que é isso? Design completamente focado no ser humano. Então, eu preciso de ser humano para projetar para mim. Então, quando você vai ter tempo livre, vai ter tecnologia suficiente para poder fazer simulações de tudo que você inventar, cara, a gente vai ter um mundo completamente diferente. Então, eu não sei como é o nome da AM Leite, mas fica aqui, ou do, né? Não sei se é da ou se é do. Mas, de qualquer maneira, sim, a gente vai ver mudanças muito radicais. E a gente pretende discutir tudo isso nessa jornada de conhecimento que a gente vai ter aqui na Casa Educação. Adriano, o nome dele é Adriano. Adriano. Mas esse é um cenário mais provável e bem mais próximo para sociedades mais ricas e avançadas. O Brasil, nesse contexto, está muito atrasado? Adriano, obrigado pela pergunta. A gente entende que o mundo já exponencial traz para a gente uma abundância sobre tudo. Fica a dica aqui de você ler um livro chamado Abundância, do Peter Diamandis, que ele toca nisso. Nosso cérebro, porque nós recebemos educação distópica, né? E a gente tenderá a enxergar o mundo como um mundo de Mad Max, né? Todo mundo dando porrada um no outro, que não vai ter gasolina, não vai ter água, não vai ter comida, e todo mundo se caceteando num mundo seco. Não é isso que a gente vai ter. Porque as tecnologias, quando você observa o andamento delas, né, e justamente como elas se pronunciam, elas trazem para a gente, Adriano, uma abundância absurda sobre qualquer coisa. Ao mesmo tempo que ela também democratiza muitas coisas. Então, tudo aquilo que acontece, que isso tem a base na lei de Moore. Lei de Moore, ela fala que a tecnologia dobra sobre ela mesma a cada 2 anos e o custo cai pela metade. Então, o que a gente vê acontecer? Cara, você pega um smartphone, você tem 78 aparelhos lá dentro. É que a gente não percebe. Então, você está usando um troço que tem 78 aparelhos lá dentro. Antes, você precisava de uma sala do tamanho dessa aqui para guardar tudo isso. Hoje, você carrega no bolso. E aí, a gente está vendo que as novas tecnologias vão para a fusão do físico e do digital. Então, ondas cerebrais, hologramas touchable, tudo isso que a gente está vendo acontecer, vão chegar na vida da gente com uma velocidade, Adriano, que você não pode imaginar. Que nem outro dia eu estava num evento da APAS, da Associação Paulista de Supermercados, e falaram, qual é o supermercado do futuro? Ele não vai ser nem um mercado, muito menos vai ser um super, né? Ele vai ser uma galeria de hologramas touchable. Eu vou começar a escolher coisas tocando em hologramas. E aí eu posso escolher se eu levo tudo isso para casa e eu tenho um warehouse, que é completamente robótico, embrulhando as coisas para eu levar, ou eu posso escolher entregar na minha casa. Mas a gente vai se relacionar com hologramas daqui a pouquinho. Você pega, por exemplo, hospitais que têm salas de cirurgia robótica, né? Todas elas operam no SUS.
Você ainda tem muitas coisas que são inacessíveis? Muitas coisas são inacessíveis. Ao longo do tempo, a gente vê que o barateamento disso tudo vai dar chance para muita gente se beneficiar disso. Você fala de Brasil, né? A gente até brinca de dizer, onde tem Brasil tem 3.500 anos de atraso, e eu vou ter que falar de um autor que é super maldito, que é o Larry Downs. Ele fala que países muito corruptos detestarão a tecnologia para todo sempre. É só perguntar, Brasil é um país corrupto? Claro que é. Portanto, odiará a tecnologia para todo sempre. E você vê a replicação das críticas que a gente faz, por exemplo, ao Enem. O Enem já deveria ser, há muito tempo, um game preditivo que você dá para as pessoas, onde as pessoas pudessem trabalhar respondendo um game, onde você pode fazer a correção dessas provas completamente automática, sem nenhum problema, sem nenhum viés, sem essa bobagem de você ser obrigado a levar caneta preta, porque eu não entendo por que a caneta de tinta preta no mundo digital. Não tem sentido. Então, na realidade, o que a gente está vendo acontecer? O mundo que a gente vive, que corrupção e tecnologia é vaso comunicante, né? Então, quanto mais você tem peso sobre corrupção, mais você vai sentir peso sobre as tecnologias. Países que estão muito livres disso, aplicam quantidades de dinheiro. Adriano, que você não tem noção, o que é a quantidade de dinheiro, por exemplo, que a Suécia coloca, que a Noruega coloca, que a Dinamarca coloca, que a Alemanha coloca, porque são todos países com traço de corrupção. Então, a gente vai ter que ainda aprender essa etapa, a gente ainda está no atraso, tá, Adriano? Mas a gente precisa de cabeça pensando para isso, tá? Então, já fica aqui o convite para você vir com a gente aqui para pensar junto. O João, professor, para quem está construindo uma empresa hoje para o varejo, em que concentra os esforços para se tornar exponencial? Ok, empresas de varejo, João, né? João, obrigado pela pergunta, super. Na realidade, o que a gente está vendo acontecer é que a gente está vendo que o que está dominando esse universo é a preocupação do physical. Todo mundo do varejo terá que ser de experiências physical. As pessoas falam, mas todo mundo vai comprar pelo e-commerce. E-commerce é só um pedaço da experiência. Eu tenho que fundir as duas coisas e o physical traz para a gente justamente a preocupação de ter o universo físico e digital, ele é exatamente o mesmo. Portanto, do que a gente está defendendo para o varejo, você pode colocar a tecnologia que for, mas se você não conseguir equalizar a experiência do consumidor, o tal do UX, né, que é o que mais pega aqui, tanto que a gente fala que os especialistas de UX, que é User Experience, que é justamente a experiência do consumidor, você só tem isso na sua mão para fazer acontecer uma outra sopinha de letra, que é o CX, que é o Collaboration Exchange, que é fazer assim, hoje as pessoas trabalham para você, né? A minha experiência é tão boa com determinadas coisas que eu escolho, que aquilo me, causa dependência química para mim. O que eu faço? Eu vou nas redes e faço buzz marketing, né? Essa ativação do boca a boca pelo mundo digital tem um valor assim que você não pode acreditar. Então, na realidade, eu tenho que pensar não no volume de vendas que eu vou ter, mas em que tipo de experiência eu dou para as pessoas, na qual eu posso atribuir para ela uma escalabilidade de valor maior. E valor está justamente embutido na visão que as pessoas têm da experiência que você oferece para as pessoas. Pessoas não consomem produtos e serviços. Hoje elas consomem experiências, tá? Vídeo que a gente vê. Por exemplo, você vai viajar, por exemplo. Você vai lá no Trivago, ou vai ali no Booking, e você vai olhar o que as pessoas disseram, né? Então, quando você fala assim, 1.500 pessoas falaram super bem. Se uma falou mal, você já vai ficar com o pé atrás. Mercado Livre, você vai lá para comprar, a primeira coisa que você olha, depois do preço, a reguinha de satisfação. Se está amarela, você dá área, sai correndo. Né? Por mais que o preço possa estar legal. E se o preço for legal, mais um motivo para você sair correndo. Porque se ele não te entrega, ou tem uma experiência flutuante, barato ou caro é uma coisa que a gente não discute. Né? Então o encontro dessas coisas todas vão 100% para a experiência que a gente dá para as pessoas. E a experiência hoje, João, ela é physical. Ela é física e digital na mesma forma com que a gente lida. Não tem a divisão de uma coisa e de outra, tá? Inclusive eu posso comprar, que é esquisitésimo, eu posso comprar e-commerce e buscar na loja, como a gente já vê muita loja fazendo hoje. Isso hoje, né? Mas não teria nada de esquisito, por exemplo, eu ir numa loja física e comprar alguma coisa que eu pudesse receber em casa, né? A gente acabou de ver a esquisitice acontecer com o Uber, né?
Porque Uber, você fala assim, Uber, maravilha, celular, baixa o aplicativo e pede no aplicativo. E se você não quiser andar com o celular? Tudo bem que eu vou chamar essas pessoas de loucas, porque eu não consigo entender, eu não consigo, né? Mas de alguma maneira, o que aconteceu com o Uber? O Uber começou a colocar máquina que nem ATM de banco, caixa eletrônico de banco, para você em lugares físicos pedir Uber. Por que não? Por que não? E as pessoas acham estranho que eu tenha que pedir um Uber, né, naquele mesmo totem que parece, né, o caixa do estacionamento do shopping center. Por que não? Né? Então essas fusões do mundo físico e do digital, ele na realidade é um só, e é isso que vai marcar uma experiência do consumidor, porque ele está circulando entre todos os ambientes ao mesmo tempo, ele está em todas as mídias ao mesmo tempo. Você não pode sofrer de esquizofrenia, oferecendo uma coisa no meio, não oferecendo no outro, oferecendo parcial no outro. Você tem que oferecer tudo em todos os ambientes onde ele possa estar. Modelinho de sucesso, tá, João? Ó, esse daí fica a dica, pode seguir, é tudo. Olha eu dando consultoria de graça pro João. Né? Ela já ganhou, hein? A faturou. Por enquanto acabou as perguntas, professor. Acabamos as perguntas. Se alguém tiver mais alguma coisa, pode mandar. Pode mandar, né? Porque nessas coisas do que na realidade as transações mudam, elas mudam muito sim, né? O que a gente está vendo acontecer, principalmente no futuro do varejo, é você ter alguns centros de convivência, que antes a gente chamava de shopping center, né? Eles vão ser completamente voltados para a convivência, para cenários de inovação, para a gente poder ter o Fiction Lab, para a gente poder consumir inovações, né? Para encontrar gente de verdade, porque a gente vai ter tempo, então a gente vai encontrar gente de verdade, e fundamentalmente para a gente poder consumir. Mas num formato um pouco diferente, né? Você imagina um shopping center quando você puder imprimir sua roupa. Você não vai lá para comprar roupa, você vai lá para comprar uma impressora, né? Aí você tem 60% do ócio. O que você vai fazer? Vai no cinema, você vai almoçar, você vai jantar, você vai entrar num espaço para você poder fazer relaxamento, para você fazer mindfulness, para você fazer... Agora a nova onda aqui em São Paulo são os tanques de flow. As pessoas vão num tanque, tem ali na Pedroso de Moraes, que você entra num tanque que parece um tancão assim, sabe? Mas parece uma nave espacial. É redondo, é branco assim, tem uma luz azul que fica dentro do tanque, e ele é feito com sal de magnésio para você ter experiências de relaxamento de gravidade zero. Porque as pessoas agora têm tempo de fazer isso. Porque a gente aqui só enlouquece de tomar remédio, porque o mundo fica tão turbo em cima da gente que nem remédio salva, né? Agora a gente começa a ter tempo para poder fazer essas coisas que aparecem. Porque na realidade o humano vem em primeiro lugar, as máquinas em segundo lugar. Professor, eu achei que foi assim excelente. Eu não tenho dúvida. Eu já quero me inscrever. Bom, eu espero todo mundo, que todo mundo se inscreva rapidinho para vir aqui enlouquecer comigo, tá bom? Que eu vou fazer questão de acordar com mau humor, além de tudo, para dar para você a melhor experiência, porque o que você vem buscar aqui é uma experiência de ensino. Então aqui, comigo, não tem essa coisa, sabe, de ficar projetando coisas, e naquele modelo antigo, onde você está sentado, você obrigatoriamente ouve, e quem está de pé, que normalmente sou eu só posso falar. Então eu só falo, você só ouve. Aqui não tem isso. A gente adota um modelo, normalmente, de aceleração de pensamento, usando ferramentas de futuro, que é o Fiction Lab, para você estar livre, para fazer ficção, para você enxergar que futuro é esse, mas muito menos para você entender como vai funcionar, para você ter pronto, mas para poder dar ferramenta para você ajudar a projetar o seu próprio futuro. Além de tudo isso, né, a gente também ajuda você com um formato muito novo de ensino, que é o Hackathinking, tá? Isso aqui é uma grande maratona de pensamento turbo, onde a gente está completamente livre para a gente ter ideias, para fazer ideação, para a gente fazer diversidade, para a gente brincar de fazer futuro. Então eu deixo aqui o meu convite super pessoal a você. Quer enlouquecer? Vem enlouquecer aqui com a gente, porque esses temas são magníficos e a gente vai ter muita discussão pela frente, que são 16 horas. Né? Então espero você, né, para vir aqui enlouquecer comigo. E se der tela azul, o remédio não acompanha, tá bom? Olha, eu sempre tenho Rivotril na mochila, tá? Então eu então posso, tá bom. Como o mundo é compartilhado agora, eu posso compartilhar com todos vocês. Ótimo. Pessoal, então, muito obrigado. Tenha uma boa tarde a todos. Obrigado aí por assistir a gente. Professor, muito obrigado Eu uma que vez agradeço. mais por estar aqui na Casa da Educação. O senhor sempre muito bem-vindo e obrigado aí por essa Imagina, aula. eu que essa agradeço. prévia. Eu que agradeço a Casa Educação, né?
Agradeço a todos vocês também pelo interesse. Não é fácil a gente ter, né, iniciozinho de semana, todo mundo nessa hora plugado aqui para ouvir um maluco falar, né? Mas então, obrigado também por vocês estarem presentes, plugados aí nessa doideira que a gente está falando aqui, e vem enlouquecer com a gente. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.